Olá! Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do nosso canal, do Libertando Pirilampos, para falar sobre sentimentos, como nuvens no céu. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a entenderem os sentimentos deles? Quando a gente fala de crianças, a gente está falando de um cérebro que ainda não está completamente desenvolvido. Quem vem acompanhando já ouviu falar isso aqui. Se ainda não está muito entendendo o que eu estou querendo dizer com andar de cima, andar de baixo, volta lá e espia os outros vídeos que já aconteceram. Para quem está chegando, eu vou explicar de um jeito bem rápido e bem didático. Esse é o desenho do nosso cérebro, onde a gente tem aqui a parte superior do nosso cérebro, aqui no dedão a amígdala, responsável pelas nossas reações, impulsos e instintos, e aqui a parte inferior, a parte de baixo do nosso cérebro. Então, na palma da tua mão, tu tem a representação do nosso cérebro. Aqui, o nosso córtex pré-frontal, responsável por todo o planejamento e por toda a lógica, que fica no andar de cima. A amígdala, responsável então pelos nossos impulsos e reações mais intensos, e a parte de baixo, responsável por todas as nossas emoções, sensibilidades, tudo aquilo que vai, memórias afetivas, né? Aquilo que vai nos compondo emocionalmente e onde está a maioria dos nossos sentimentos. Então, de um jeito bem rápido, para entender a composição do nosso cérebro, o cérebro na palma da mão, literalmente. Então, quando a gente fala de crianças, o cérebro do andar de cima, ele ainda não está completamente desenvolvido. O andar de baixo do cérebro, ele já nasce pronto, ele já nasce desenvolvido. Mas o andar de cima, ele vai continuar se desenvolvendo até mais ou menos os 20 e poucos anos de idade. Até lá, está em plena construção. É uma obra permanente e que se acentua na adolescência. Aí sim a reforma é completa. Pela criança ainda não ter o cérebro de cima completamente construído e desenvolvido, ela ainda não tem algumas noções básicas para lidar com as suas emoções e com seus sentimentos. Uma delas é a noção de impermanência. A noção de que as coisas têm um começo, um meio e um fim. A criança, então, quando ela sente todas as emoções dela, e hoje eu tenho alguns companheiros aqui como a tristeza, a raiva, o medo, aqueles momentos de birra que a gente às vezes não entende muito bem o que está se passando, e também a alegria. Quando a criança sente esses sentimentos e essas emoções, a percepção que ela tem é que aquele sentimento toma conta dela e que aquilo não vai nunca ter fim. Ela tem a sensação de estar sendo afogada pelos sentimentos e pelas emoções dela. Por isso, a gente, enquanto pais, cuidadores e educadores de crianças, a gente tem o papel super importante e fundamental de resgatar as crianças desse momento de inundação emocional. E aliado a isso, elas não têm essa percepção já constituída de impermanência, de que os sentimentos, as emoções e os pensamentos dela vêm e vão, que eles vão passar. As nossas emoções, elas tendem a permanecer por 90 segundos. É o tempo médio que uma emoção dura. Só que 90 segundos, no meio do restaurante, no meio do shopping, num lugar público, com o nosso filho fazendo birra, é uma eternidade. E se é uma eternidade para nós assistir aquilo, imagina para eles que estão tendo a sensação de que aquilo não vai passar nunca, não vai nunca acabar, e que aquela sensação e aquela emoção que muitas vezes eles não conseguem ainda nomear o que é e o que eles sentem,
está tomando conta do corpo inteiro, porque a sensação que eles têm é essa, chega a ser física. E por isso que muitas vezes, num acesso de birra, a criança se debate e sapateia e se joga no chão e rola, né? Porque aquela emoção é tão intensa para ela, é uma sensação realmente de estar se afogando com aquela emoção, que ela chega a ser física, vai para o corpo. E a criança realmente não tem controle, né? Porque lembra, o cérebro de cima, responsável por toda a execução lógica, racional, de planejar, ainda não está construído. Então, a gente precisa, enquanto pais e educadores de crianças, fazer o resgate deles daquele momento. O primeiro passo vai ser sempre se conectar emocionalmente com essa criança. O conectar o nosso andar de baixo do cérebro com o andar dela. Então, nesse momento da birra intensa, não vai adiantar querer entrar com alguma lição de moral ou lógica, como a gente já falou em vídeos anteriores. É um momento de se conectar emocionalmente. Depois de se conectar emocionalmente, que pode levar de alguns minutos até, de repente, até o outro dia, para a criança conseguir compreender conceitos mais lógicos e racionais do que ela está sentindo. E aí sim, é importante dizer para a criança e mostrar o quanto que as emoções, os pensamentos e os sentimentos dela vêm e vão. Que tudo que começa, termina. E aí a gente pode usar metáforas do dia a dia da criança. Eu gosto muito das metáforas das nuvens no céu, porque é um movimento que toda criança gosta de apreciar e de brincar, né? Com as nuvens. Então, de explicar, assim como as nuvens no céu que vêm e vão, assim são as tuas emoções, os teus sentimentos e o meu também. Os meus sentimentos também não duram para sempre. Se tiver um dia propício, cheio de nuvens no céu, convida a criança para ir até a rua e olhar para o céu e fazer ela ver aquele movimento acontecendo na prática. Existem outros exemplos que também podem ajudar. O do para-brisa no carro. Tu lembra quando tá chovendo que a mamãe e o papai ligam o para-brisa e ele fica para um lado e para o outro? Assim são as tuas emoções. Elas vêm e elas vão. Uma outra metáfora é a do pneu do carro ou a do pneu da bicicleta, que está sempre girando, ou seja, está sempre em movimento, não para nunca. Assim vão ser as tuas emoções, os teus sentimentos e os teus pensamentos. Eles vêm e vão e nunca vão parar. Depois que acabar um, vai vir outro. Lembra, as nossas emoções tendem a durar mais ou menos 90 segundos. E quando a criança está tendo alguma emoção, né, seja a raiva, a tristeza, o medo, aquele excesso de birra, e também a felicidade e a alegria, é importante validar e valorizar o que ela está sentindo, porque se para a gente parece pouco ou parece bobagem, para ela não é. Aquele sentimento é real, é verdadeiro e é muito intenso. Então, se na hora de dormir a criança disser assim: mamãe, eu não consigo dormir por causa da múmia que está dentro do meu armário, ao invés de dizer: para de bobagem, guria, fecha o olho e vai dormir que já tá tarde, não tem múmia nenhuma, quer ver? E aí a gente fazer menção de abrir a porta do guarda-roupa, a gente vai estar levando o nosso filho a um pico de estresse ainda mais intenso e desnecessário. Imagina como é que tu te sente quando tu é exposto de forma repentina a algo que tu tem muito medo. Não tem como se acalmar, não tem como ficar calmo ou tranquilo nessa hora. O hormônio do estresse, do cortisol, é liberado ainda mais intensamente no nosso corpo. E aí mesmo é que a gente não vai conseguir que isso se reverta em sono. Uma opção é poder dizer, primeiro, nomear e valorizar o que ela está sentindo. É mesmo, filha, deve ser muito ruim, muito difícil conseguir fechar o olho e dormir com uma múmia dentro do armário. Acho que eu também ficaria com medo. É medo que tu tá sentindo, né? Ela muito provavelmente vai concordar contigo e vai se sentir sentida. Que esse é sempre um dos objetivos na educação e disciplina de crianças. Reconhecer o que ela sente e fazer ela se sentir sentida. Ao nomear e validar o que ela está sentindo, isso por si só já traz um alívio.
mas a gente precisa que ela feche o olho e durma definitivamente, né? Então, uma outra opção é criar estratégias. Olha só, o que tu acha da gente imaginar, já que essa múmia está dentro do teu armário, que ela está vestindo a tua roupa de balé, que ela pegou o teu kitzinho de maquiagem e está se maquiando, e tá botando aquela galochinha de plástico que tu usou no inverno nos dias de chuva. Como que ela deve estar? Provavelmente aí a gente já mudou a forma como a criança vai perceber. Ela vai sair daquela inundação emocional e ela vai começar a ativar o andar de cima, a pensar de uma forma mais racional, a não simplesmente reagir ao que ela está sentindo, mas agir. Ou seja, a gente tira ela daquele afogamento emocional e dá a oportunidade de ela conseguir agir de forma estratégica, racional e fazer escolhas com o que ela está sentindo. Provavelmente a história vai se desmembrar, ainda vai levar uns minutos até que ela realmente feche o olho, mas provavelmente vai funcionar. Uma outra questão também é dizer para ela: filha, mas e nos outros dias? Tu também teve esse medo? Provavelmente não vai ser um medo que ela teve todos os dias, a vida toda. Pode ser um medo recente ou um medo já de algum tempo, mas em algum momento da vida dela ela não teve aquele medo. De usar também, de ativar a memória dela de como ela reagiu quando ela não tinha aquele medo. Para ela perceber que aquele medo não é permanente, que aquele medo não é ela. É só um medo que, como uma nuvem no céu, pode ir e voltar. Então, em vez de desprezar e negar o que a criança está sentindo, tenta ensinar que os sentimentos vêm e vão. Além da gente alcançar o objetivo a curto prazo, que no meu exemplo foi fazer ela dormir, ou seja, corrigir, né, ou direcionar um comportamento, a gente também está a longo prazo ajudando ela a estruturar e a desenvolver a parte de cima do cérebro e com isso desenvolver habilidades que ela vai levar para a vida. Porque no momento que a gente entende que os nossos sentimentos, as nossas emoções vêm e vão a cada 90 segundos e que a nossa raiva ela sai para dar lugar para nossa alegria, tudo fica mais fácil para os nossos filhos, para nós e para o vínculo que a gente pode estabelecer com eles.